Mas a gente abre o programa de hoje com um assunto importantíssimo, inclusive lembrando que durante a parada para o horário gratuito eleitoral, a gente continua ao vivo no YouTube e estamos fazendo isso desde a sexta-feira. Tem sido um grande sucesso, quero agradecer a audiência de vocês, porque a gente tem colocado também assuntos exclusivos neste momento. Então fique com a gente, porque tem muito bate-papo para hoje, porque convidamos a doutora Aline Kusomoto, cirurgiã do aparelho digestivo, mais uma vez. Bem-vinda. Tudo bom, obrigada, doutora? Tudo bem, graças a Deus. Sempre um prazer. Hoje tem um monte de assunto com a doutora. Já prepara tudo que vocês querem saber dessa especialidade, o que não vai faltar é informação. Mas já contando para vocês que o nosso assunto de hoje é hérnia de hiato. E vou dizer o que chamou a nossa atenção. Olha lá, a ex-BBB influenciadora digital Rafa Kalimann contou nas redes sociais ter sido diagnosticada com uma hérnia de hiato. Ela diz, não sabia, né, o que era e fiquei mega preocupada. Em resposta a um seguidor que perguntou se o relevinho, entre aspas, né, claro, na boca do estômago era um indício do problema. Olha lá, foi uma foto também, né, que foi publicada. Então, para a gente entender mais a respeito do assunto, convidamos a doutora Aline mais uma vez e vocês participam pelas redes sociais no @VocêBonitaTV. Vamos lá, doutora, vamos do início para entender, né, o que é a hérnia de hiato. A hérnia de hiato é um defeito anatômico que tem nessa região aqui. Então, começar falando um pouquinho de fisiologia, alimentação, a digestão começa pela boca. O alimento passa aqui pelo esôfago. Dentro do esôfago a gente tem uma válvula. E entre o esôfago e o estômago a gente tem uma parte que chama junção gastroesofágica. Então imagina que o esôfago passa no meio de um buraquinho, que é o hiato esofágico. A hérnia de hiato é quando esse hiato esofágico ele está alargado. Então, o que está dentro do abdômen acaba subindo para o tórax, tá? Pode ser que seja conteúdo de estômago mesmo, que é o mais comum, mas existem casos de hérnias que você tem baço que sobe para dentro do tórax, o próprio intestino que pode subir também, tá? É mais raro? É mais raro e o tratamento acaba sendo até um pouco mais difícil também, tá? O mais comum é essa frouxidão que acaba subindo um pouquinho o estômago. Logo nessa primeira explicação, a gente já pensa no refluxo, né? Essa sensação também de refluxo dessa subida, né? Enfim, de voltar o alimento, né? Ou o ácido. Explica pra gente, tem relação? Nem todo paciente que tem hérnia de hiato vai ter refluxo, mas uma grande maioria dos pacientes que têm refluxo apresentam a hérnia de hiato. Associada. Tá? Associado. Por ter essa frouxidão nessa região, que é uma região de alta pressão, você acaba perdendo aquela parte de contração que mantém, né, o ácido dentro do estômago. Então, essa barreira que a gente tem aqui, ela é feita por fibras e ela, quando o alimento passa, ela trava, justamente para esse ácido do estômago não voltar para o esôfago. Quando tem esse retorno, a gente tem o refluxo. Com essa fragilidade com o estômago dentro, acaba favorecendo. Entendi. Nem toda hérnia de hiato é cirúrgica, tá? Então, as hérnias é entre 2 e 3 centímetros que você consegue diagnosticar e o paciente não tem sintoma, a gente acaba observando e acompanhando. Agora, hérnias maiores, o tratamento é sempre cirúrgico. Então, vamos colocar na tela os sintomas, até para a gente entender, né, o que vai levar a investigação para encontrar aí um diagnóstico da hérnia de hiato. Acho que a gente já tem as causas. Primeiro, olha lá. Causas, então, tabagismo, sedentarismo, obesidade, avanço da idade e genética. Tudo isso está associado? O tabagismo ele está mais relacionado não à formação em si da hérnia de hiato, mas ao favorecimento, porque ela causa um relaxamento nessa região. Então, ela favorece, no caso, o refluxo, mas não que ela seja uma causa. Agora, o sedentarismo, sim, a obesidade, sim, porque tudo que aumenta a pressão intraabdominal acaba forçando essa região e favorecendo o alargamento desse hiato esofágico. Então, entre obesidade, sobrepeso, inclusive pessoas que fazem muito esporte, tipo crossfit, pedreiros, pessoas que trabalham com muita força, por conta da pressão intraabdominal aumentada, acaba favorecendo o aparecimento. Que é esse relaxamento que você Que é essa frouxidão, na verdade. Então, assim, na cirurgia o que a gente faz? A gente aperta essa musculatura que está mais frouxinha. É músculo, né? Isso, a região toda é músculo. Isso. A gente acaba apertando essa região e faz uma válvula com o próprio estômago que impede esse refluxo e de subir de novo o estômago. É comum, pós-gestação, que as mulheres acabam ganhando muito peso, enfim, também tem relação? Sim, tem relação. A incidência de refluxo
refluxo na mulher gestante ela é muito maior por conta dessa pressão intraabdominal e a gente tem as questões hormonais também que influenciam, tá? Agora, no caso da Rafa, a gente, né, não sei, olhando assim, eu só consigo ver a questão genética. Sim, não é tão comum você pegar esses pacientes mais magros, a não ser que eles sejam de fato esportistas, tá? Então, assim, na grande maioria, quando você pega no consultório, eles têm uma atividade intensa ou trabalham com muita força mesmo. E existe essa falha genética que também pode ser do paciente, que às vezes não tem relação com alimentação, mas é mais difícil. Geralmente, assim, na grande maioria dos casos, os pacientes ou tá com sobrepeso, ou uma alimentação que acaba favorecendo. Aí, então agora a gente vai dar uma olhadinha nos sintomas e vamos entender como é feita essa investigação, até porque os sintomas se assemelham com outras coisas, Sim. né, doutora Lá? Indigestão, azia, regurgitação e o próprio refluxo. A regurgitação é um dos principais fatores, um dos principais sintomas no paciente, tá? Então, quando o paciente tem hernia de hiato, é muito comum ele falar que ele come, o alimento volta, ou ele come e tem uma sensação que ele tem que dar uma parada, uma respirada para o alimento descer para o estômago. É muito comum a gente ter dor torácica, então um dos diagnósticos diferenciais para a hérnia de hiato pode ser doenças coronarianas, tipo infarto, pedra na vesícula, úlceras pépticas que também podem levar a um quadro que você confunde ali. Tá? E aí, enfim, com essa questão dos sintomas, a gente também tem que pensar que vai ter uma frequência esse tipo de sintoma. Não é caso a pessoa tenha isso uma vez a cada não sei quanto tempo que vai ter alguma coisa mais séria envolvida. Até porque todo mundo tem um pouco de refluxo fisiológico. Todo mundo tem. Tá. O que vai diferenciar é justamente isso. O tempo de exposição que você tem e a duração dos sintomas que você acaba tendo. Tá? Então, todo mundo, quando se alimenta, você acaba tendo um refluxo fisiológico. Tá. E os sintomas, quando você tem a hérnia e ela é sintomática, eles são constantes. Então, isso vai depender se você comer um alimento muito pesado ou se você comer uma coisa mais leve. O sintoma ele vai estar sempre ali. E na foto, porque se chamou a atenção de um seguidor, né? Isso acabou se tornando público e tal. É possível que tenha uma certa aparência ali, dependendo, né? Não, porque o que Isso acontece? não, né? Daqui para cima é pulmão, é tórax. Então a hérnia ela está dentro do tórax. Então não tem como você ter esse abaulamento externo, tá? O que pode acontecer em alguns casos é o paciente ter o estômago um pouco mais alto, mas não que esteja relacionado com a hérnia, tá? Isso pode ter a ver com o tipo de alimento, bebida gasificada, até mesmo uma dificuldade de digestão que acaba deixando aquele estômago um pouquinho mais alto, ou alimentos que são muito formadores de gases, mas não que tenha relação com a hérnia de hiato em si. De estar ali aparente, certo? Não. Estão perguntando no YouTube, Glaucio já me cantou aqui o seguinte, um dos nossos telespectadores tem hérnia de hiato e tem refluxo e acaba tomando antiácido, né, para ter, acho que, um conforto melhor, mas a gente sabe que isso também pode desequilibrar por outro lado. Hoje, qual é a recomendação, doutora? Se você tem hérnia de hiato e tem refluxo, o tratamento é cirúrgico, tá? Então, a gente tem que investigar com endoscopia, com manometria esofágica, com pH-metria, que é o exame padrão ouro para refluxo, para a gente ter uma indicação correta do procedimento, mas não se trata hérnia de hiato associada a refluxo, com todas essas positividades no exame, de forma você acaba só tampando só com a peneira, você vai tampando os sintomas, mas você não trata o que você tem. Você não trata o problema. Não. Não resolve. Não resolve. Vou lá e já volto pra gente falar de crianças que estão perguntando bastante, né? E também, você citou rapidamente o que é padrão ouro pra gente ter um diagnóstico, mas já a gente fala, né, de cada um desses exames, né? E se a rede pública cobre, a gente vai contar tudinho. Volto já pra gente continuar. Vamos lá. Continuando, doutora, vamos retomar então uma questão. Padrão ouro para o diagnóstico da hérnia de hiato. Então, já vimos as queixas, os sintomas, com uma certa frequência. Como é que a gente começa a investigação? Tem dois exames que são fundamentais. O esofagograma, que ele é um raio-x contrastado, e a manometria esofágica, que também ela é bem importante. A endoscopia, ela pode dar o diagnóstico, mas nem sempre é fidedigno. Então, é muito comum a gente pegar no consultório uma endoscopia falando em hérnia de hiato, o paciente já vai crente que vai ter que operar, e a gente faz a investigação, de fato não tem, ou é uma hérnia muito insignificativa, tá? E aí, se ela é uma hérnia, enfim, como você disse, pequena, é controle. É controle, e muitas vezes o paciente é assintomático, acaba sendo um achado durante o exame.
Às vezes o paciente nem chega a procurar fazer o exame para isso. Eles têm uma gastrite, algum desconforto e a gente acaba achando essa hérnia. Só que então vamos falar um pouquinho dos tratamentos. O controle você já citou, mas tem uma cirurgia, então que dependendo do caso, somente é resolvido com ela. Com cirurgia. Cirurgia por videolaparoscopia, são 5 cortezinhos pequenininhos e a gente pega aonde passa, né, essa parte A gente colocou um videozinho, doutor, se você puder explicar pra gente. Bom, essa parte mais gordinha que está em cima ali do fígado, essa é a hérnia, tá? Então, esse é o conteúdo que saiu de dentro do abdômen e subiu para o tórax. Tá. Que interessante. Isso. Aí, essa parte que a gente faz, essa bolinha onde está passando o esôfago, é o hiato esofágico. A gente dá um pontinho nessa região. Pode-se ou não usar a tela, tá? Então, nem sempre se faz uso de tela, tem uma indicação bem específica. E a gente acaba fazendo uma válvula anti-refluxo também. Então, você pega uma parte do estômago e dá uma volta, um abraço no estômago. Você pega essa parte do estômago e você dá um pontinho. Tá. Por isso que muitos pacientes perguntam, Aline, a cirurgia, eu já escutei falar que ela não dura para sempre. Na verdade, tá? Não é que ela não dura para sempre. É muito importante quando a gente vai fazer a cirurgia no paciente, você deixar muito claro qual que vai ser a condição dessa vida desse paciente. Sim. Né? Antes, você tinha um esôfago, um hiato esofágico, que passava tudo ali e muitas vezes batia e voltava o alimento. Agora, você fez uma ampulheta naquela região, você criou uma válvula anti-refluxo. Então, como eu sempre falo, não existe cura para o refluxo, existe tratamento. O tratamento cirúrgico é uma forma e essa cirurgia, ela serve tanto para a hérnia de hiato quanto para a cirurgia do refluxo. Tá? Então, se esse paciente ele volta a ter maus hábitos no pós-operatório, se ele ganha peso no pós-operatório, por se tratar de cirurgias que é feita à base de ponto, isso pode voltar. Entendi. Tá? Então, é uma mudança do estilo de vida mesmo. E é muito importante conversar, porque é muito comum. Como você ganha qualidade de vida depois da cirurgia, o paciente ele começa a fazer coisas que ele não fazia antes. Entendi. E é assim, é batata. O cara que volta com refluxo, geralmente é porque ele mudou o que ele fazia antes da cirurgia. E é uma cirurgia, então, relativamente simples, né? Sim, uma cirurgia tranquila. A gente sempre tem um desmame, né? Na verdade, assim, a gente fala que é uma simulação de uma cirurgia bariátrica no pós-operatório, mas não é uma bariátrica. Se bem que os cuidados têm que ser para sempre também, né? Então, quando você faz essa cirurgia, justamente por estar tudo muito largo e você apertar, a gente reeduca esse paciente a se alimentar. Então, nessa primeira fase, a gente faz uma dieta só líquida, para o líquido entrar ali e sentir como que vai estar esse esôfago. Entendi. A gente passa para uma dieta pastosa, depois para uma dieta em papa e, enfim, você volta para uma dieta normal. Entendi. Então tem esse pós-operatório, que é importante respeitar. Também. Perguntinha do público, olha lá. Quem escreveu pra gente? Márcia, obrigada, um beijo. Minha mãe tem 79 anos e sempre engasga até com saliva. Pode ser hérnia de hiato? Olha, pode ser hérnia de hiato, pode ter relação com refluxo, mas a gente tem que ver também a questão de deglutição, né? Existem algumas doenças como as colagenoses que elas podem cursar com essa dificuldade de deglutição. Como ela já é uma paciente com a idade um pouco mais avançada, eu acho que dá para procurar um gastro para, de repente, fazer um vídeo deglutograma, que é um exame que você consegue avaliar essa parte de deglutição. E uma fonoaudióloga também, ela é bem importante para fazer o acompanhamento desse paciente. Então, minha orientação é essa. É essa, tem que investigar. Vou lá e já volto para você me contar se ronco e apneia pode ter relação com o nosso assunto hérnia de hiato. Volto já. Olá, doutora, deixamos uma perguntinha. Gláucia, retome, por favor. Estávamos falando aqui, ó. Marilene, obrigada, um beijo. Percebi que às vezes acontece de parar o alimento no esôfago e eu ter que respirar fundo para esse alimento descer. Pode ser hérnia de hiato, mesmo que seja apenas esse sintoma? Pode ser hérnia de hiato, sim. E também pode ser outras coisas, né? Mas a hérnia de hiato pode estar relacionada àquilo que eu falei. Às vezes ela tem a hérnia de hiato e não tem o refluxo, né? Tá. Então, esse pode ser um caso, sim. Mas, doutora, para caracterizar mesmo, volto a dizer, a questão da frequência, porque às vezes a gente acaba se alimentando, dependendo da textura e de uma mastigação de forma errada, e sentir isso e, na verdade, não ter nada. Sim. A digestão começa na boca, então assim, é muito importante você ter o tempo para mastigação. O fato de você comer rápido pode vir a ter dor torácica também, você pensar que pode ser da hérnia, ter essa sensação, de repente, se o alimento for muito seco.
de comer rápido e também ter essa sensação de impactação também, tá? E aí você achar que é a hérnia de hiato, você vai ver, de repente, é um problema que você pode resolver simplesmente mastigando mais rápido, dando a atenção que a sua alimentação merece, né? Porque a gente acaba na loucura da vida comendo rápido e é muito importante a questão da mastigação. Sem dúvida. Perguntaram, então, da apneia e do ronco, se tem alguma relação. Com a hérnia de hiato, a dor torácica, mas eu não consigo ver muita relação, tá? A apneia pode estar mais relacionada com obesidade, o sobrepeso em si. O próprio refluxo, muitas vezes. O próprio refluxo, tá? Né? De comer muito antes de dormir. Exatamente. E, de repente, né, ter essa sensação, né, de um desconforto, né? Exatamente. Estão perguntando se só com a perda de peso, tá? Então, uma mudança no estilo de vida, redução mesmo do peso, é possível que essa hérnia de hiato suma, dependendo do caso? Ela sumir não, mas de repente ficar assintomática, dependendo do tamanho que ela tem, tá? Então, toda vez que a gente fala, não só em hérnia de hiato, mas também em refluxo, a perda de peso, ela é fundamental, ela faz parte do tratamento. Tanto é que uma das contraindicações para você operar um paciente que tem uma hérnia muito grande é a obesidade. Na verdade, é uma contraindicação relativa pelo risco do paciente voltar a ter, ou até mesmo ter complicações por conta do sobrepeso. Então, reduzir o peso é necessário. Sempre. De qualquer forma, com ou sem a cirurgia, antes de tudo. Para refluxo, para hérnia de hiato, sempre. A reeducação alimentar, ela tem que fazer parte. E aí aquilo. Muitas vezes, quando você está no auge do sintoma, você muda a sua alimentação porque você está sofrendo, né? E é importante você manter isso depois, né? Não, entendi perfeitamente. Inclusive, é uma coisa que já imagino que seja recorrente no seguinte sentido. A pessoa muda um pouco o estilo de vida, fica bem, faz a cirurgia. Com esse período pós-cirúrgico que a gente já comentou aqui, de dieta líquida, de menos caloria e tal, ela vai emagrecer mais, vai ficar super bem, só que de repente pode ser que volte os hábitos, porque, enfim... Ah, não, tá tudo bem, né? Tô muito bem. Né? Então, e olha, é interessante, os pacientes então devem relatar e devem ter esse emagrecimento pós-cirurgia. Eu tenho um caso recente até que eu lembro muito bem que eu conversei com a paciente, falei, tem que perder peso, ela perdeu peso, a gente fez a cirurgia, aí ela voltou, eu voltei com sintomas, a senhora falou que não ia. Eu falei, não falei isso. Você engordou? Engordei. Falei, então perde peso. Se você perder peso e você mantiver a queixa do refluxo, do desconforto, a gente pensa em fazer uma revisão da sua cirurgia. Não voltou. Sim, voltou para falar que estava bem e não precisei mexer de novo. Porque ela voltou a ter os hábitos saudáveis, né? Então, aquilo que a gente fala. A manutenção, porque não tem cura, né? Quem falar que tem cura, não. Você pode ficar assintomático. Perfeito. Mas se voltar a fazer o que não deve ou sair da rotina, pode ter certeza que vai voltar a ter os sintomas. Lembrando que não é uma cirurgia para perda de peso, hein, gente? Porque senão, depois de eu ter dito isso, as pessoas, olha que legal, vou lá fazer uma cirurgia de hiato, né? Vou fazer a dieta líquida. Pelo amor de Deus, não confundam, né? Mas eu quis colocar esse caso até para quem tem o diagnóstico, quem já está com uma cirurgia marcada, quem tem que fazer a cirurgia, lembrar que pode se beneficiar também de outra questão e depois manter um estilo de vida saudável. Exatamente. Tá? Então, que fique bem explicado o que eu quis dizer. Os pacientes que operam de hérnia de hiato ou da doença do refluxo, por ter essa fase de adaptação da dieta, eles acabam perdendo aí de 3 até 7 quilos no pós-operatório. É o que eu imaginava. Então... Claro, né, a gente vai reduzir a caloria, dieta líquida, mais diurética, que é o pós da bariátrica, como você comentou, certo? E até do balão. Do balão também, né? Tem uma período, fase, sim. Né, de líquida. Estão perguntando, estão pedindo para você explicar como seriam, então, esses exames que você citou, se eles são invasivos, enfim, né? Como é que a gente se prepara? Temos 1 minuto? 1 minuto, doutor. Bom, a manometria esofágica, ela é o exame que a gente coloca um cateterzinho aqui, um pouquinho mais calibroso. É o que eu falo, não é o exame mais gostoso do mundo, mas todo mundo sobrevive e ele é importantíssimo e fundamental para a gente ter a noção de qual vai ser o segmento cirúrgico que a gente vai ter nesse paciente, tá? Esse exame é o exame que a gente faz acordado, a gente não faz sobre a sedação, como, por exemplo, se faz a endoscopia. Entendi. O raio-x também se faz acordado, se toma um shot de contraste de bário, e tiram-se esses raios-x para a gente identificar se a gente tem essa hérnia ou não. Certo. E dependendo, né, gente, do que, enfim, for encontrado, aí sim as condutas, dependendo do tamanho, do estilo de vida, da idade.
Vou agradecer a doutora por este primeira parte, @ doutora abreviado Aline Kusumoto, lá nas redes sociais, @ doutora abreviado Aline Kusumoto, para vocês seguirem, porque o negócio é o seguinte, durante o horário eleitoral gratuito, Você Bonita continua no site, no aplicativo da TV Gazeta, que eu já contei para vocês também, estamos em todas as mídias, e também no nosso canal do YouTube. Você tem que ir no nosso canal, que o nosso canal bomba. E agora estamos simultaneamente em youtube.com/Você Bonita. Fique com a gente. Muito bom.